Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Salmo 119, verso 37. É um texto riquíssimo e eu vou pedir para você não sair daí até o final do vídeo, porque eu sei que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vou pedir para você se inscrever, não paga nada, é, é de graça, né? É gratuito. Vou pedir para você deixar o seu like, para você comentar e você compartilhar com os seus contatos, para que vidas sejam edificadas e abençoadas. Que Deus nos abençoe então. Chama a vinheta para nós. O Salmo 119, verso 37 diz assim: Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Em outra versão, o texto vai dizer: Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos teus caminhos. Queridos, é verdade que a gente deseja, sim, que a nossa vida seja regida pela palavra, pela oração e pela santificação. E é fato que queremos que o nosso Deus tenha a primazia sobre a nossa vida. Mas vocês já pararam para pensar sobre o quanto a nossa mente tem sido violentada diariamente pelo lixo que é produzido pelas plataformas de nossa TV? Ou seja, aquilo que é produzido pelos streams é a forma de acesso que hoje temos em nossas televisões. Se você prestar atenção, isso tem acontecido. E nós somos os maiores culpados por toda essa violência propagada, porque pagamos por esses conteúdos. Infelizmente, eu preciso dizer a você aqui que nós pagamos por conteúdos pornográficos, violentos, onde a maldade e a promiscuidade é divulgada, ensinada e potencializada e servida como prato principal a toda a nossa família. Os filmes e séries, por exemplo, são os que mais divulgam essa maldade, né? Essa promiscuidade que vemos hoje. E essa perversidade está aí posta para quem quiser assistir. É o que temos consumido. Preste atenção que você verá isso. O mais impressionante, o que vem sendo mostrado nessas plataformas, meus amados irmãos, não são programas aleatórios feitos para que os seus produtores saibam se dará certo ou não. Hoje, nenhuma plataforma produz absolutamente nada que não seja um pedido da sociedade mundial. Eles estão em busca de informações para sugerirem conteúdos semelhantes ou produzirem conteúdos semelhantes àqueles que muitos têm assistido em nossos dias, né? Logo, se temos conteúdos nocivos aos nossos olhos, às nossas mentes, às nossas almas, corações e corpos, é porque o mundo tem pedido isso, a sociedade mundial tem pedido isso. E se o mundo pede, eles produzem. E essa produção podre, né, terrível, contaminada, ela está disposta dentro da nossa casa diariamente. E concordamos com isso, porque pagamos por esse conteúdo. E se vocês prestarem atenção, né, o grande objetivo do adversário é fazer com que tais práticas, tais ações façam parte da vida daqueles que assistem por dias, semanas, meses e anos, para que no ponto futuro, modelados por aquilo que assistem, né, quase que sempre, eu diria, eles possam praticar sem que haja qualquer peso, sem que haja um sentimento de pecado. Diariamente é o que vemos.
relações homossexuais, traições, cenas de nudez, de sexo explícito, né? Em cada filme ou série que você clica para assistir, você vai ver que o que eu estou dizendo acontece. E ali nós vamos ver os homens e mulheres mais bonitos e bem performados pela indústria do entretenimento, exatamente passando em nossa tela sem filtro. Isso está à disposição do seu filho, do meu filho, a minha e a sua disposição. E lá nós estamos. Estamos sentados, nós e nossa família, num sofá confortável, diante de uma TV de 60, 65 ou 70 polegadas, nos deliciando, entre aspas, com toda aquela promiscuidade, com todo aquele lixo que tem o propósito de desconstruir aquilo que temos procurado construir a duras penas, seja com aconselhamentos, com ministrações como essa que eu estou fazendo hoje aqui, com os cultos domésticos, com a leitura e explicação da palavra do Senhor, com os estudos que fazemos dentro da nossa casa, né? Nós dizemos, olha, sexo fora do casamento é pecado, olha, as relações homossexuais são pecado. A Bíblia diz que você não deve, de maneira nenhuma, descobrir o seu corpo, deve ter pudor com o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas o que vemos a cada dia nesse cenário mundial do entretenimento é uma liberdade, de certa maneira, uma libertinagem que conduz pessoas ao entendimento de que pensar, falar e agir daquela maneira é tranquilo, está tudo sob controle, né? Então tudo aquilo que construímos com muito esforço e dedicação, de repente começa a ser desconstruído e nós estamos pagando por essa desconstrução. E aí nós não sabemos por que tantos casais cristãos estão se separando, né? Nós não sabemos por que tantos jovens deixando a casa do Senhor e se reconhecendo homossexuais. Nós não sabemos por que tantos jovens se esfriando na fé, se dedicando a todo tipo de prática que vai contra a palavra do Senhor. Não sabemos por que a igreja do Senhor está passando por tanta dificuldade. Não sabemos por que há tantas pessoas dentro das igrejas viciadas em pornografia. Não temos respostas para isso? Eu digo para vocês que uma dessas respostas é o que temos pago, é o que temos alimentado, é o que temos trazido para dentro da nossa casa. Sabe, diante da iluminação dos meus olhos a respeito desse tema, honestamente eu tomei a decisão de me afastar completamente de qualquer coisa, de qualquer produção, de qualquer entretenimento que possa produzir entre eu e Deus uma separação, um distanciamento. Não, eu não posso permitir como um homem de Deus, como um servo de Deus, que esse lixo venha para dentro da minha alma, do meu coração, da minha mente e suje completamente o templo do Espírito Santo, o lugar onde o Espírito Santo habita. E se em algum momento eu ali, diante da minha tela, percebo que algo vai acontecer, eu simplesmente abandono aquilo, eu não quero mais, porque passei a ser extremamente criterioso, de certa maneira até chato, para não permitir de maneira alguma que haja qualquer embargo na minha relação com Deus e com o Espírito Santo. Antes nós ouvíamos muitos antigos dizendo, olha, cuidado com as novelas, né? Elas propagam a traição, banalizam o casamento. E alguns até diziam, não assistam, né? Antes, por exemplo, para uma pessoa adquirir algum conteúdo pornográfico, era necessário ir a uma banca de jornal para comprar uma revista que produzia tal conteúdo, mas hoje já não é mais assim. Não é desse jeito que acontece, né? Pornografia está à mão de todo mundo, através do smartphone, através do computador, do televisor, e está tudo franqueado para todo mundo.
Sabe, meus amados, vejam vocês o que João diz na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Pois é, o Salmo 119, ele é chamado por muitos comentaristas de a Torá do Senhor, porque ele é um poema didático e toma a forma de um testemunho pessoal, mesmo que, à medida que o estudamos, possamos verificar nele características de lamentação, alusões à perseguição, mas o seu propósito, como nos assevera Moody, é glorificar a lei ou os ensinamentos do nosso Deus. Por essa razão é que quando lemos o Salmo, nós vamos perceber o salmista se dirigindo a Deus, fazendo uso de muitas formas de petição. E é o que eu estou falando com vocês aqui nesse vídeo. O salmista, ele então pede a intervenção de Deus sobre ele por compreender que ele por si mesmo não teria a força suficiente, o poder, em si de desviar os seus olhos das coisas inúteis ou da vaidade, e manter-se no caminho do Senhor. O salmista percebe então que desviar os seus olhos de contemplar a vaidade e vivificá-lo no caminho do Senhor era uma ação que Deus, pelo seu poder, poderia executar nele. E é isso que ocorre quando buscamos a Deus. Sabe, quando buscamos a Deus, mais desejamos a Deus e menos desejamos qualquer uma outra coisa. Como disse, o mundo que a gente vive é um mundo mau e o adversário, a todo momento, a todo tempo, ele vai tentar desviar os nossos olhos daquilo que é útil, daquilo que edifica, daquilo que abençoa e vai tentar, logicamente, nos afastar do caminho da verdade através das suas artimanhas. Para vencermos tal investida do mal, só é possível se buscarmos de fato o Senhor, se compreendermos qual é o seu objetivo, o seu propósito para a nossa vida. Assim, nós vamos estar longe de caminhos que podem nos afastar da presença de Deus e da sua vontade. E aí, não é possível estarmos satisfeitos, e fortalecidos apenas estando na igreja uma vez na semana, numa escola bíblica dominical. É preciso que mantenhamos um relacionamento diário com o nosso Deus, através da palavra, através da oração e desse processo de santificação ao qual fomos submetidos antes mesmo da nossa conversão e foi potencializado após a nossa conversão. Então, é preciso que tanto a palavra como a oração como a santificação possam desenvolver essa ação sobre nós de forma natural e sobrenatural. E não há alternativa. Não existe como negociar. Ou a gente se entrega por completo, de corpo, alma e espírito a Deus, ou então nós vamos ser plenamente engolidos por esse turbilhão de coisas que o adversário tem trazido sobre a humanidade e certamente vai nos engolir. Jesus disse, em João 10,10, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E quando ele diz isso, ele não estava brincando. Esse é o trabalho do nosso adversário, é o seu ministério. Mas Jesus diz a respeito dele mesmo, ele diz que ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. O que vamos escolher? Vamos escolher dar sopa para o adversário ou vamos nos lançar
nos braços do Pai. Vamos optar pela vida de Jesus em nós, pela vida que o Mestre nos oferece. E diariamente nós temos diante da nossa visão, né, ou diante de nós, uma escolha a ser feita. Qual é a escolha que fazemos diariamente? O que temos escolhido? O que você tem escolhido? Percebam que o pedido do salmista revela-nos dois desejos. O primeiro desejo tem a ver com o propósito de estar mais perto de Deus, o que revelava então um segundo desejo, que era dele estar o quanto mais longe das coisas sem valor, das coisas que o afastavam do Senhor. E é um constante contraste. Quanto mais de Deus queremos, quanto mais de Deus buscamos, menos das coisas do mundo queremos. Quanto mais do Senhor almejamos, menos de qualquer outra coisa vamos desejar, vamos buscar. Mas, meus amados, o contrário também é real. Quanto mais das outras coisas desejamos, quanto mais desse mundo desejamos, menos de Deus nós queremos. E é por isso que a gente precisa da presença do Senhor. Porque enquanto aqui estivermos, nós vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, nós vamos lutar sim contra o mundo, a carne, o diabo, e não haverá folga, não haverá trégua. Nós travamos uma peleja diária, mas a gente deve lembrar sempre de que o Senhor disse em João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ainda, no capítulo 28, versículos 19 e 20 de Mateus, o Mestre diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Para vencermos então esse turbilhão de investida do adversário, a gente precisa da palavra, da oração e da santificação, isso para viver e morrer. E eu preciso fazer do pedido do salmista o meu pedido, e eu peço a você que faça o mesmo, no versos 37 do Salmo 119, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Apenas lembrando que o nosso Deus disse, através do seu Filho, e o Filho nos disse, no capítulo 28 de Mateus, nos versículos 19 e 20, eis que estou convosco todos os dias. Ele nos prometeu a sua presença todos os dias e não nos prometeu as suas manifestações. A minha expectativa e oração é que essa palavra tenha contribuído e ajudado você a refletir a respeito da sua vida com Deus. Que o Senhor abençoe você e a sua família em nome de Jesus.